Ontem nós terminamos de ler o Evangelho de Mateus, vamos para o Evangelho de Marcos e lemos, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Marcos, E aí, hoje, nós vamos continuar a partir do capítulo 5, ok? Dizer para vocês que desde o dia 1º de janeiro nós começamos a ler a Bíblia de forma completa, Todas as lives estão salvas aí no canal, é só olhar a playlist, tá bom? Então, fica aí salva, se você quer ler desde o começo, acompanhe. E que a gente não começa do Gênesis, porque os católicos, eles leem, a instrução dos padres é que se lê primeiro o Novo Testamento para depois ir para o Antigo Testamento, tá bom? É isso, bora lá. Capítulo 5 de Marcos. O endemoniado Gerazeno. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes. E ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhes disse: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe, então, os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo e se afogavam no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhes que se afastasse do seu território. Boa noite, Gabriel. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe:
Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então, ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Cura da hemorroíça e ressurreição da filha de Jairo. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Boa noite, Nicolas e Samuel. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade, e lhes disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique curada desse teu mal. Boa noite, Josélia. Todo dia nós fazemos a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Então, no canal ficam gravadas, se você quer ver desde o começo do Novo Testamento, olhar a live do dia 1º de janeiro, e quando terminar o Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talitá cum, o que significa: menina, eu te digo,
levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Marcos capítulo 6. Visita a Nazaré. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por tuas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Missão dos 12. E ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Herodes e Jesus. Boa noite, Alisson. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João, que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Execução de João Batista. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João dissera a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra João e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João. E sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício.
Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres, e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor, com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato. Deu-o à moça, e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso. Foram lá, pegaram o corpo e colocaram num túmulo. Primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinho a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam antes deles e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomada de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe eles: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu e abençoou. Partiu os pães e deu aos discípulos para que los distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens.
Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma, e começaram a gritar, pois todos os viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Curas na região de Genezaré. Terminando a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla do seu manto. E todos os que o tocavam eram salvos. Pronto. Gente, hoje terminamos aqui em Marcos capítulo 7, tá bom? Amanhã na live a gente continua do capítulo 7 em diante. É à noite, eu só não posso dizer qual hora, porque não tem hora, mas podem assistir as outras lives que estão na playlist do canal para vocês acompanharem, tá bom? Amanhã, dia 8, a partir de Marcos capítulo 7. Deus abençoe.